Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família, neste novo ano de 2025. Vamos continuar com a leitura bíblica, desta vez, capítulo 10 do livro de Números, é o quarto livro da Bíblia escrito por Moisés. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze duas trombetas de prata, de obra batida a farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas, quando a segunda vez, retinindo as trocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel.
Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Então estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou com eles, diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Deus por sua palavra, né? Palavra maravilhosa em que Deus detalha tudo, né? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe você, toda a tua família neste ano de 2025, de tal maneira que sejamos obedientes à palavra de Deus, diligentes, né, responsáveis, e que a qualidade do nosso relacionamento com Deus seja a mais alta possível. Relacionar-se com Deus, meus amados, não significa seguir ritos doutrinários, não. Doutrinas são escritas, elaboradas por homens, mas Jesus elaborou para nós uma doutrina e ele deu essa doutrina aos seus apóstolos. Lá em Atos, no capítulo 2, fala que a igreja primitiva, né, a igreja que Jesus instituiu, ela seguia a doutrina dos apóstolos. Esses apóstolos receberam essa doutrina de Jesus. Então nós não podemos nos desviar da doutrina de Jesus, que foi escrita
pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois o apóstolo Paulo escreveu os Atos dos Apóstolos, né? As cartas paulinas, e nesses escritos contém a doutrina que Jesus deixou, não as doutrinas que foram escritas pelos homens. Os homens, com suas prepotências, mancharam a doutrina dos apóstolos, não é? Então vamos ficar com a palavra de Deus, meus amados. A palavra do Pai, a palavra do Filho. Jesus disse: credes em Deus e crede também em mim. Ponto. Ele não mandou crer em mais ninguém. Jesus não mandou a gente crer nos apóstolos, João, Pedro, Paulo. Não. Embora tenham sido homens que andaram com Jesus, homens de Deus que receberam o Espírito Santo da boca do próprio Jesus, que soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Por quê? Deus Pai e Deus Filho são imortais. Os apóstolos e todos aqueles que andaram com Jesus, o pai de Jesus, a mãe de Jesus, todos eles morreram. Não podem fazer nada nem por si mesmos. Sair do próprio túmulo e reviver, eles não podem. E a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. E todo o seu conhecimento se perdeu ali na sepultura, né? O espírito volta para Deus, porque foi Deus quem deu o espírito, o fôlego de vida para o ser humano viver. Na sua morte, o espírito volta para Deus, o corpo vai para a sepultura e com o corpo se perde todo o conhecimento. Mas quando Jesus voltar, ele ressuscitará, uns para a vida eterna, outros para a morte e vergonha eterna. É o que diz a palavra. Mas aqueles que ressuscitarão para a vida eterna foram aqueles que obedeceram às ordens dadas por Jesus e por seu Pai. Foram aqueles que obedeceram essa premissa, esse princípio que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 1. Crede em Deus e crede também em mim. Não creia em mais ninguém. Ninguém tem poder a não ser Deus Pai e Deus Filho. E o seu Espírito, estando em nós, nos dá poder e autoridade para fazermos a obra de Jesus aqui nesta terra. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.